Galera, Dragon Ball Z Kakarot chegou, mas eu confesso pra vocês que lá no seu primeiro anúncio fiquei meio receoso. Era muito estranho imaginar um game da saga Dragon Ball Z num formato de RPG. Os games da saga Dragon Ball Z normalmente eram ou em 3D ou em 2D, com combates extremamente frenéticos e explosivos, e aqui a gente teria uma premissa um pouquinho diferente. Bem, eu procurei não ver muita coisa a respeito do jogo e nem ler muita coisa a respeito dele porque eu tava com muita expectativa, pra ser bem sincero. Expectativa misturada com curiosidade, né? Então vou falar com base no que eu joguei até agora, beleza? O jogo ainda não tá 100% completo, eu vou dar as minhas impressões iniciais, por assim dizer. O responsável pelo projeto foi a CyberConnect 2. É a mesma empresa que desenvolve os games da franquia Naruto Storm, que eu imagino que todo mundo conheça. Isso me tranquilizava lá no anúncio inicial do jogo, porque eu nunca vi um jogo baseado em animes tão bem feito quanto os dessa saga. Ainda não vi. Por fim, chegou o dia, né? Kakarot está no meio de nós e tem muita coisa boa para poder falar dele. Mas antes de começar, eu já queria pedir para você não se esquecer de deixar o seu like para poder fortalecer o vídeo, me ajudar pra caramba, e também se inscreve no canal para não perder absolutamente nada. Tendo tudo isso dito, vamos começar o vídeo. E meus amigos, primeiro eu queria dizer como é bom assumir o controle de um jogo da franquia Dragon Ball que simule o anime tão bem. Que não só te conte os eventos, que mesmo que você já saiba de cor e salteado, faça você também se sentir dentro desses eventos, controlando eles, fazendo a hora que você quer, enfim. É claro que no jogo há uma ordem cronológica a ser seguida, é a mesma ordem do anime, por assim dizer, mas é legal você, por exemplo, fazer uma side quest, deixar pra fazer a missão principal depois, enfim. É inexplicável a sensação que Dragon Ball Z Kakarot traz nesse ponto. O último jogo que pra mim fazia isso tão bem foi o Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi 3, que por sinal já apareceu aqui no canal em um vídeo, se você quiser conferir vai estar aparecendo aí no card, beleza? Dragon Ball Z Kakarot, por sua vez, não só mostra como faz isso com maestria, como também consegue superar os jogos da série Tenkaichi no assunto de representação da história e também de simulação do anime. A liberdade que se tem nesse jogo é absurda. Há um mundo aberto incrível a ser explorado, com inúmeras coisas a serem feitas, e eis que essa é uma das partes mais interessantes. Muitas dessas coisas, galera, se referem a atividades que Goku e seus amigos fizeram no anime original. Vou citar exemplos bem claros para todo mundo conseguir entender. A habilidade de pesca dos personagens da franquia e também o fato de aprender a dirigir, que acontece no Arco do Céu em um filler lá no Dragon Ball Z original. Nossa, isso tá aqui e dá uma nostalgia danada. E isso não é só legal pelo fator da nostalgia não, ele também consegue te dar pontos de experiência que vão te ajudar a evoluir o seu personagem de uma certa forma, e também, se a gente parar pra pensar, acabam diminuindo aquela visão ruim que a gente tinha do filler lá do Dragon Ball Z original, cara, que era muito chato e atrasava a história canônica de uma forma inexplicável. Enfim, eles conseguiram transformar isso daqui numa side quest, não só isso, mas tem outros elementos, vários outros elementos, diga-se de passagem, que são muito divertidos de serem feitos. E uma coisa que eu já queria deixar aqui bem clara é que quando vocês forem jogar o Dragon Ball Z Kakarot, não encarem como um jogo de luta, encarem como um RPG. Talvez se vocês encararem como um jogo de luta de uma forma geral, vocês podem se decepcionar um pouquinho porque o foco dele não é basicamente em ser um jogo de luta, embora ele tenha diversos elementos de um jogo de luta, beleza? Bom, sabe o modo história? Os arcos canônicos, enfim, os que estão de fato contando para a história. Não posso falar muita coisa sobre eles no quesito durabilidade, porque eu ainda não terminei o jogo todo, né, como eu já mencionei para vocês. Atualmente eu tô na saga do Cell, meados dela para ser mais específico, e a julgar pelos episódios do anime, eu posso dizer que ainda tem bastante coisa dentro dela para poder acontecer. E meus amigos, é incontestável que o jogo é de fato um RPG, viu? Eu com toda certeza já passei das 10 horas de jogo e não tô dando nem muita ênfase nas side quests, que são aquelas missões secundárias que não tem nada a ver com o jogo, né? Se baseando basicamente nos fillers, muitas delas. Faço uma ou outra por pura curiosidade, mas o que eu quero saber mesmo é da missão principal, dos arcos canônicos, da história, enfim. E eu não podia deixar de falar das animações que compõem esse arco principal, essa história, né? Embora muitas delas não aconteçam em tempo real usando a engine do jogo, né, e tudo mais, eu posso dizer que são dignas de um game Dragon Ball Z, porque o show de luzes é fenomenal, elas são muito bem feitas e, além disso, muitas dessas animações são bem fiéis ao que acontece de fato no anime original, e isso é muito legal. A batalha de Goku contra Vegeta,
Vegeta fugindo da nave do Freeza, Goku aparecendo para poder enfrentar o vilão em Namekusei-jin, enfim, muita coisa. Eu praticamente vi o anime nessas animações e isso é muito incrível e nostálgico também, cara. Nesse meio entre arcos de história e side quests, tem a exploração. E na exploração vocês vão encontrar incríveis cenários 3D e também rostos familiares. Vão poder também passar por treinamentos para conseguir novas habilidades, controlar veículos que vão desde carros até a nuvem voadora e por aí vai. Essas missões secundárias, elas não necessariamente acontecem ligadas aos fillers que a gente já viu. Muitas delas, pelo que eu encontrei, estão ligadas sim, estão associadas. Mas às vezes você pode fazer uma missão secundária que um NPC extremamente aleatório numa cidade acabou de te passar. E isso é um ponto muito legal. Aliás, uma coisa muito interessante que vale ser ressaltada nesse jogo é com relação ao controle dos personagens. Você não só vai controlar o Goku, você vai controlar o Goku, você vai controlar o Gohan e diversos outros personagens, para poder ver o ponto de vista deles naquela história, além de poder viver um pouquinho a vida deles. E isso é sensacional, cara. E o que eu mais venho gostando disso tudo é que tudo funciona muito bem e de uma forma muito orgânica. Você treina para poder conseguir novas habilidades, mas também come para poder deixar o seu personagem mais forte, falando a grosso modo. E às vezes, para você poder conseguir comprar alguma coisa para comer, você precisa de um ponto, de um dinheiro, e aí você precisa pensar em como você vai conseguir isso. Enfim, tudo é muito orgânico, tudo é muito interligado, e isso para mim é sensacional, como eles conseguiram transformar o universo de Dragon Ball Z num jogo de RPG. Sensacional. Felizmente sensacional. Alimentar o personagem, por exemplo, é muito importante. E isso foi trazido de uma forma muito contextualizada, porque assim, pela metodologia do Goku, a gente bem sabe que ele come pra cacete. Se você não comer aqui, o seu personagem não evolui, não cresce, como eles gostam de nomenclaturar aqui dentro do jogo. Então você precisa alimentar o seu personagem. Entende como tudo funciona de uma forma muito orgânica? Tô maravilhado com esse jogo. Mas a gente não pode deixar de falar dos combates, porque Dragon Ball Z é combate e a gente precisa citar isso aqui. Esse é um ponto um pouco preguiçoso no jogo. Eles focaram muito no fator RPG, isso é um fato, mas esqueceram um pouquinho dos combates que poderia ser um pouquinho mais completo. Você de fato tem inúmeras habilidades a serem desbloqueadas, como todo bom RPG faz, e isso faz o game um game bem completinho. Mas quando o assunto é a elaboração de combos usando essas habilidades, talvez o game seja muito direto ao ponto e deixando as lutas um pouco repetitivas, principalmente se levar em consideração os combates contra inimigos aleatórios enquanto você explora o cenário, né? O combate se resume a um botão ou comando para cada ação. Então a gente tem aí um botão para combate corpo a corpo, um botão para ataque com Ki, transformação e por aí vai. E você também pode ter mais gente para poder te ajudar e convocar um ataque especial se for o caso. Isso é até um pouco legal e acaba dando uma quebra nessa repetitividade dos combates. Mas assim, isso só acontece nos combates aleatórios. Eu achei que nos combates canônicos as lutas elas tendem a ser muito boas porque são acompanhadas de cutscenes muito bem feitas e que tiram a repetitividade, porque às vezes tem uma quebra ali no meio do combate e isso é muito legal. Mas quando o foco é só combate, eu confesso pra vocês que eu achei repetitivo. Se você focar, por exemplo, só em side quest, pros combates, é meio chato. Claro, óbvio e evidente que isso não vai tirar o brilho do jogo, porque ainda assim os gráficos são muito bonitos, as explosões elas são muito bem feitas, e quando você atinge um level um pouco superior com o seu personagem, fica fácil usar esse tipo de comando nos combates e os inimigos não ficam tão fortes, né? Acabam sendo enfraquecidos automaticamente pela dinâmica do jogo. Então não se torna uma coisa trabalhosa, por assim dizer, né? Mas podia ser um ponto mais bem planejado pela equipe. Ah, e eu não posso deixar de mencionar uma coisa que aí pra mim é um dos pontos mais altos do jogo, a música. Galera, tem música clássica aqui também, que eu adoraria colocar nesse vídeo, mas a gente não tá podendo levar strike, né? Mas assim, tem música clássica. E quando eu falo música clássica, eu tenho certeza que é reproduzido na sua cabeça a abertura de Dragon Ball Z. Eu tenho certeza. Mas enfim, de uma forma geral, até agora os efeitos sonoros têm sido bem competentes, eu não tenho me desapontado. É tudo muito explosivo, barulhento, bem a cara de Dragon Ball mesmo. Na real, o jogo que até agora mais bem representa a história do anime. Não é o melhor jogo de luta, o jogo ele é só single player, é um jogo de aventura, mas é um jogo de Dragon Ball focado em narrativa. Você acompanha a vida dos personagens literalmente, come, pesca, interage com os outros personagens, vive os eventos clássicos do anime. Enfim,
Não é um jogo de combate, é um RPG de ação e aventura, como eu já falei, e se o encararmos assim, ele é bem competente no que promete. É um jogo muito bom, sem sombra de dúvidas alguma, pelo menos até agora, pelo que eu joguei, beleza? Então era basicamente isso, galera. Dragon Ball Z Kakarot é um jogo obrigatório pra quem é fã e é um bom jogo de RPG pra quem curte esse gênero. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, não se esqueçam de deixar o gostei, porque isso ajuda pra caramba, e também se inscrever no canal pra não perder absolutamente nada, beleza? Minha rede social vai estar aparecendo toda aqui na descrição desse vídeo também, e a gente se vê no próximo vídeo sem sombra de dúvidas alguma, beleza?